Boa noite a todos. Começamos mais uma reunião, mais uma semana. Esperamos que a semana de vocês tenha sido boa, tenha sido de paz e, graças a Deus, nós estamos juntos mais uma vez, né? E para a nossa abertura da reunião de hoje, a Maria Clara vai fazer a nossa oração, tá bom? Já vou virar a câmera. Boa noite, pessoal. Vamos lá, então? Então, em teu nome, pedimos, seja conosco, ilumine-nos, para que de nós outros emanemos luz, fé, esperança e confiança de que o Pai sempre está conosco. Hoje, trata-se de um dia especial que em nossa casa tratamos de cuidar dos problemas ligados a perispírito diretamente, são os problemas de saúde, em princípio de nós outros os encarnados, né? Então, é uma terça-feira muito especial. Todos aqui fomos agraciados com o socorro, com o auxílio, porque ainda que não tenhamos nada que efetivamente se instale ou se preocupe, nos preocupe com relação à saúde física, é sempre bom cuidar, né? Como disse Jesus, vigiai e orai, porque nós sabemos que os pensamentos, eles são a base e a causa, principalmente os maus pensamentos, né? E a causa dos distúrbios que acabam chegando ao físico. Então, esse é um momento especial em que somos socorridos com o tratamento devido para essa equipe que nos acompanha maravilhosa. Então, aqui nós só temos que agradecer, porque mesmo que vocês que estão aí, ou alguém de nós eventualmente não precisasse passar, é feito toda essa ligação, todos vocês passam por esse atendimento. A equipe espiritual é bastante grande, ela envolve a todos que estão ligados a nós outros aqui, a esta reunião, mesmo que vocês estejam em casa, ou até, inclusive, aqueles que vão nos assistir lá em outro momento, porque eles também estarão ligados e eles também serão atendidos. Nós sabemos que espaço e tempo não existe no mundo espiritual, certo? Só para a terceira dimensão. Então, isso é uma boa lembrança. E o que a gente tem que pensar? Em agradecer muito, porque é muito bom saber que nunca estamos desatendidos. E isso nos traz um conforto, uma confiança. E é nesse momento que agradecemos a toda essa equipe espiritual, ao nosso querido mestre, a equipe calorosa e de Bahia, que também nos acompanha aqui, a todos os espíritos maravilhosos que trabalham nessa casa, né? Nossos irmãos que atendem, que nos auxiliam todos. Então, diante dessa lembrança, para que a gente tenha, como só uma vez na semana, né? A gente tenha sempre o cuidado de pensar, de analisar, de refletir. Inclusive, a conversa hoje vai ser bastante em cima disso. A gente tem sempre que tomar esses cuidados, porque a gente acaba nos prejudicando, nos colocando em risco. Então, essa proposta, esse cuidado que eles têm para conosco, não todos para nossas vidas, sabe? Então, pelo menos, é o que a gente entende, que a gratidão é a única coisa que podemos devolver, porque, de repente, a gente está recebendo um cuidado por uma causa que nós mesmos demos, certo? Assim, porque não vigiamos os nossos pensamentos.
Então, vamos fazer uma oração de agradecimento para que a gente registre em nossa alma essa força para a gente se lembrar sempre durante o próximo mês que se segue, até a próxima terça-feira, quando ele voltará para nos ver. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Vosso é o reino, o poder e a glória para todo tempo, para todo sempre. E assim seja. Gratidão. Bom, uma bela abertura que a Maria Clara fez, né? E lembrando realmente, como ela disse, hoje é a terceira terça-feira do mês, o dia de tratamento perispiritual. Como nós sabemos, né, o espírito nós somos espíritos, estamos na forma de encarnados. O que é o espírito? É a origem da consciência, é aquela chama, uma centelha, que não tem forma alguma, né? E o que é o perispírito? Por que se diz tratamento perispiritual? Porque o perispírito está definido, por exemplo, na questão 93 do Livro dos Espíritos, que fala que é uma substância vaporosa que envolve o espírito, né? E a gente vai aprendendo também, quanto mais a gente estuda, e por isso a grande importância de se estudar, que o nosso perispírito, aquilo que envolve o espírito, é aquilo, é a forma. Então, por exemplo, hoje, nós que estamos encarnados, nós temos o nosso perispírito com essa mesma forma, com essa mesma aparência de nós encarnados agora, né? Quando a gente voltar para a parte espiritual, claro, a depender de inúmeros fatores, a gente sabe que pode haver a possibilidade de a gente escolher manter esse formato, essa aparência, né, em termos de aparência, ou eventualmente assumir a aparência de alguma vida anterior. O que acontece é, a aparência pode até mudar, né? E eventualmente no plano espiritual, depois dos encarnados, pode ser que a gente tenha a possibilidade de escolher essa aparência. Mas o perispírito, como esse envoltório do espírito, ele vai trazer nele sempre, tá? Tudo o que vem de outras vidas. As principais informações, tudo está no nosso perispírito inscrito como uma forma de possibilidade, como se fosse, e na verdade, matriz, todas as matrizes de coisas que poderão se manifestar ou não. Como hoje é a terceira terça-feira e a gente trabalha aqui, a atividade é o tratamento perispiritual, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre doenças, enfermidades que podem se manifestar no corpo físico, a depender se existe em nosso perispírito como matrizes. O que não quer dizer que, havendo essa matriz, a gente necessariamente vai manifestar alguma coisa no corpo físico, tá? E também, muitas vezes, pode até acontecer da gente ter alguma dificuldade, alguma doença, que ela talvez até não estivesse inscrita, ela foi alguma coisa que a gente teve em decorrência de atitudes nossas nessa encarnação, por escolhas, enfim. Então, é um campo muito vasto, é claro que é muito complexo, mas a gente pretende aqui, né, dar uma olhadinha de uma forma um pouquinho mais detalhada com relação ao nosso bem-estar físico. Quando a gente aprende na doutrina espírita,
a gente aprende muitas coisas. Uma delas é que não ter sintomas físicos não quer dizer que a gente não tenha nenhuma enfermidade. Por quê? Porque acho que todos aqui sabem, né, já viram que a gente muitas vezes tem a possibilidade de participar do nosso planejamento reencarnatório. E uma das possibilidades é a gente participar da escolha dos nossos pais, assim como os nossos pais podem nos escolher. É uma escolha mútua, é escolha e aceitação, né? Agora, acontece que para que isso se dê, para que a gente venha para o corpo físico, para que esse corpo seja formado, ele precisa ter as matrizes de todas as nossas características, a gente já sabe sobre o DNA, né? Inclusive, alguma dificuldade orgânica que a gente possa apresentar enquanto encarnado, porque a gente pode ter escolhido que aquela enfermidade, que aquela dificuldade orgânica vai servir como uma prova, como um resgate de escolhas anteriores que não foram exatamente as melhores escolhas. E que, inclusive, como não é determinante, essa enfermidade, essa predisposição, vamos chamar assim, ela pode ser até superada. Ou às vezes supera totalmente, às vezes supera de uma certa parte, dependendo das escolhas que a gente fizer. E que escolhas são essas? São as escolhas que dizem respeito a gente manter o nosso equilíbrio, tá? E sobre questão de equilíbrio, olha, ops, tá falhando o som, eu acho. Espera só um minutinho. Eu acho que... Vocês estão me ouvindo, gente? Faz um sinal. Parou o som, né? Deve ter acabado a pilha. Tá bom. Aqui está dizendo que está ligado. Aqui está normal. Vocês estão ouvindo normal? Está normal, Vitória? Tá legal. Então eu vou continuando. Eu acho que é aqui que aconteceu alguma coisa que não está transmitindo pela TV aqui. Mas enfim. De qualquer forma, parece que está normal, né? Então, vamos manter. É que não está aparecendo aqui. Ops, nem vou mexer nisso aqui. É. Pronto? Tá tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui no chat. Tá normal, tá ok. Então, vamos continuar, tá? Enfim. Então, o que que a gente estava falando? A gente estava falando da necessidade, da manutenção de equilíbrio, né? E sobre questão de equilíbrio, olha só que interessante. A Organização Mundial de Saúde estabelece que saúde é, na integridade, a saúde física, a saúde psicológica e a saúde socioeconômica. Engraçado, né? Socioeconômica aqui é no sentido de que é necessário integrar o socioeconômico para que a gente consiga manter o equilíbrio orgânico e psíquico. Por quê? Porque se a gente não tem um básico dentro da nossa vivência material para sustentar uma vida física, então a gente não vai ter o equilíbrio, porque a integridade da saúde é isso, é a gente unir a saúde física, a psicológica e aquilo que dá suporte a essa nossa saúde, né, para poder manter. Então, significa que para a gente construir uma saúde de uma forma integral, é preciso, é necessário que exista uma harmonia entre todos esses estados, da matéria e do espírito. Ou seja, saúde não quer dizer simplesmente ausência de doença, né? E a gente tem que lembrar também que tudo na nossa vida familiar, emocional, psicológica, tudo vem como reações, como consequências de tudo que a gente já viveu em vidas anteriores. E lembrando também que não necessariamente o que a gente vive aqui tem a ver com uma vida só ou com a vida imediatamente anterior a que a gente teve a essa daqui, né? Porque muitas vezes a gente simplifica e diz que é karma, que é dívida, que está pagando, mas acontece que a gente não foi criado ontem como espírito.
né? É toda uma construção que a gente foi criado, sim, que a gente já aprendeu como espíritos puros e ignorantes, e conforme a gente vai tendo as encarnações e fazendo as nossas escolhas, tendo as nossas condutas, isso vai construindo tudo que vai ficando, como eu disse antes, inscrito, impregnado no perispírito. Né? Significa que sempre é ação e reação, mas a gente sempre bate nessa tecla aqui. É preciso tirar o estigma de que é crime e castigo, não é porque fez isso que tem que pagar. Não, a questão é, toda ação, obviamente, vai ter uma consequência. Então, toda ação tem uma reação, né? Lei da física, Newton já provou isso. Então, quem determina se algo vai se manifestar na nossa vida é o nosso inconsciente, o quê? Aquilo que a gente já consolidou, já planejou, como necessário ao nosso crescimento, à nossa evolução como espíritos. Então, é muito importante que a gente vá fazendo um trabalho de desenvolvimento da nossa consciência. Quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve, né? E a gente também sabe, e o estudo das obras de Kardec é extremamente importante, porque a gente vai aprendendo que os espíritos, especialmente no Livro dos Espíritos, por exemplo, eles vão fazendo, dizendo, respondendo às perguntas, mostrando para a gente é sempre o protagonista da nossa história, que a gente tem sempre a responsabilidade. Lembrando que é diferente de ter karma, destino ou castigo. Mas é no sentido de a gente ter na nossa consciência o desenvolvimento daquilo que a gente entende como sendo necessário para a gente crescer. Isso significa que a forma como a gente vai se conduzindo na vida pode fazer alguma coisa de bom ou pode ajudar, ou às vezes pode complicar a nossa saúde. Veja, por exemplo, quando a gente fala de saúde física, uma atitude do tipo comer desbragadamente. Nossa, tem uma comida que eu adoro, e daí eu vou e como muito, muito, muito. Vai ter consequência, né? Eu posso ficar sentindo mal-estar porque comi demais. Eventualmente, o organismo não consegue fazer o metabolismo de tudo aquilo, vai me dar uma dor de barriga, vai me dar azia. Enfim, a forma como a gente se conduz na nossa vida em relação a tudo que a gente faz tem como consequência algo na nossa saúde. E na questão como lembra que eu falei lá que a OMS diz que a integralidade da saúde é a saúde física e psicológica. Então, a questão da mente da gente é extremamente importante também. A Maria Clara mencionou isso logo no início, né? Nosso cérebro, os nossos pensamentos influenciam muito em tudo aquilo que se reflete no nosso corpo. Por exemplo, um comportamento de uma pessoa que sempre se coloca numa posição de vítima, que sempre reclama. Aliás, a palavra reclamar significa clamar de novo. Então, se a gente fica falando repetidas vezes sobre algo que alguém nos fez, sobre alguma coisa ruim que aconteceu com a gente, dependendo da forma que isso seja feito, do tempo que isso demore, da intensidade que a gente vai trazendo para o nosso organismo, às vezes é possível a gente adoecer até muito profundamente. A gente já viu na ciência médica, já tem mais que comprovado, que uma das maiores razões de algumas doenças é justamente acumular muitas mágoas. Pessoa que fica sempre remoendo tudo o que aconteceu. Então, a gente buscar esquecer, perdoar, por mais difícil que seja, e muitas vezes é realmente muito difícil, mas quanto mais a gente vai entendendo isso, mais a gente está fazendo um benefício para a gente mesmo, né? Então, é muito importante a gente sempre lembrar disso, né? Que na ciência, por exemplo, já foi
identificado, já tem vários estudos seríssimos falando, por exemplo, sobre determinados tipos de mágoas, acontecimentos na vida de uma pessoa, que às vezes tem como consequência um problema cardíaco. Já tem até estudos falando sobre como consequência de determinados sofrimentos pelos quais a pessoa passe, que é indicativo, ou no mínimo contribuiu, para o aparecimento de um câncer. Ah, causou? Aí a gente volta naquilo que a gente estava falando desde o começo. Nós temos no nosso perispírito tudo que está como matriz. Dependendo de como a gente vai passando pelas experiências e a nossa reação a essas experiências, eventualmente uma doença ela pode se manifestar ou não, ou às vezes se manifestar de uma forma mais suave, que a gente tinha lá na programação, passar por aquilo de uma forma, a doença fosse mais grave, mas de repente ela fica sendo mais leve. Por quê? Porque a gente já fez várias coisas, já tomou várias atitudes durante a vida que contribuíram para que a nossa energia fosse se fazendo de uma forma diferente. E isso, o psicológico, o mental, tudo influencia no nosso físico. Por isso a gente está falando tanto sobre perispírito hoje, porque o perispírito ele é semimaterial. Então, ele já traz as matrizes de tudo, e aí, dependendo das nossas condutas, eventualmente essas coisas que estão como matrizes vão se manifestar, não vão se manifestar de uma forma mais intensa ou mais leve, tá? Porque a gente precisa sempre se lembrar de que nós somos o passado em forma de presente, né? E, embora o presente possa ser modificado, desde que a gente trabalhe a nossa própria renovação, a consciência desse equilíbrio, como eu disse antes, que a própria OMS coloca, o equilíbrio entre o físico, o psicológico, né? Dependendo de atitudes que a gente tome, de ações éticas, então a gente vai tendo cada vez mais a chance de, de, de alcançar um estado mais de saúde, um estado mais saudável, né? Jesus, cada cura que ele fazia, ele dizia assim: a tua fé te salvou. Vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Então, o que significa? Vamos tirar um pouquinho a coisa do pecado. O que é o pecado? O pecado é não agir de acordo com as leis que Jesus, inclusive, nos ensinou, né? Deus já tinha mandado várias leis, os 10 mandamentos estão lá, de acordo com cada época, as instruções sempre foram chegando. Nós sempre fomos auxiliados, porque Deus não desampara a gente nunca. Mas a cada época, conforme a humanidade vai se desenvolvendo, a gente vai recebendo outras formas de auxílio. E Jesus veio, não é para nos salvar, ele veio para nos ensinar. Qual é o maior ensinamento de Jesus? É o ensinamento do amor, o ensinamento do perdão, né? Então, a gente pode entender que a gente precisa ter um norte, né? Em muitas das curas que Jesus fez, tem registros de que muitos daqueles que foram curados por ele voltaram a ficar doentes. Por quê? Porque não tornes a pecar significava fazer diferente. Vamos dar uma olhada no que estava fazendo antes, tentar trazer para a consciência que há comportamentos, condutas que não são condizentes com a lei do amor e do perdão. Então, vamos fazer diferente. E aí as pessoas só queriam uma questão imediata. Então, voltava a agir da mesma forma, né? Isso significa que elas mantiveram os mesmos pensamentos, e o pensamento se traduz em vibração ao nosso redor, e a vibração que envolve o nosso corpo físico e, consequentemente, o nosso perispírito. Ou seja, as causas, vamos dizer assim, das dificuldades permaneceram. Então, cura de uma forma temporária, mas se permanece fazendo a mesma coisa,
daqui a pouco vai aparecer de novo. Por quê? Para que a gente alcance, então, um estado mais saudável e, às vezes, até a gente possa até alcançar uma cura efetiva, uma cura realmente completa de alguma enfermidade, a gente precisa entrar nessa tomada de consciência. Precisa assimilar essa verdade de que a consciência de que a gente pode alcançar uma cura é a gente buscar rever as nossas atitudes. Muitas vezes pode acontecer da gente não conseguir identificar. Não, mas eu estou com uma doença que é seríssima. Ok, tem mesmo, né? E a gente não vai dizer, não, é por causa desse comportamento aqui, ou não, é porque foi uma vida passada. Não sei. Todas as coisas têm uma complexidade muito grande de fatores. E é claro que também tem uma possibilidade de várias formas de serem cuidadas. Então, por exemplo, se a gente tem alguma doença que já se manifestou no corpo físico, é absolutamente fundamental que a gente faça um tratamento para o corpo físico. Mas acontece que o corpo físico só não é o suficiente. Então, a gente precisa de ter um auxílio de apoio psicológico também, para poder integrar essa melhora, para integrar essa cura. E se eventualmente a cura não acontece nessa encarnação, mas o fato de a gente ter buscado a consciência, buscado se trabalhar nas coisas que vão vindo para o nosso conhecimento, já, como eu disse, o perispírito vai também ficando impregnado de todas essas informações. Então, a gente já está construindo, já está fazendo cuidados com o nosso perispírito para uma próxima, né? Porque, assim, a certeza que a gente tem é essa. A gente está aqui por um período temporário e vai desencarnar em determinado momento, a gente não sabe quando. E ninguém quer de imediato, óbvio, né? A gente sempre tem muita coisa para fazer. Em especial, a gente quer sempre que está junto, as pessoas que a gente gosta. Mas o fato é o fato, que nós temos um período de experiência aqui, um período que a gente vai se cuidar aqui, vai fazer o nosso melhor e lidar com as questões que forem aparecendo da melhor forma possível, né? Porque se a gente está nessa oportunidade de encarnados, a gente tem a possibilidade de fazer diferente, né? Para a gente poder olhar, acessar a nossa consciência, né? De que o que é que nos faz ter equilíbrio, né? O que essa doença pode me trazer de ensinamento? E não é só doença, claro, hoje a gente está focado mais sobre saúde, fala sobre enfermidade, mas em todos os campos, né? De uma forma geral é isso. Então, tem um outro detalhe também, que é o seguinte, em vários materiais e palestras e tudo que a gente vai consultando, outras pessoas que sabem mais do que a gente também, já vão trazendo. Tem uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, e que ele fala uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente tem alguma enfermidade, qualquer que seja ela, de natureza física, natureza emocional, psíquica, a gente precisa realmente de um tratamento amplo que envolva todos esses aspectos da nossa vida. Mas que uma doença, quando ela aparece, ela, na verdade, é uma demonstração de que a cura vai existir. Porque ela não apareceria se a gente não estivesse com a possibilidade de tomar consciência. Porque é quando a gente volta-se e reflete sobre aquilo que está acontecendo que a gente tem a oportunidade de tirar lições daquilo, né? Então, a gente tem que sempre lembrar desses detalhes para que a gente consiga, ainda que seja muito difícil, e claro, muitas vezes, né? Doença ninguém quer, mas que a gente consiga realmente refletir sobre o que a gente precisa aprender com aquilo que está acontecendo. Porque não existe acaso.
né? E aí, a gente não pode, que eu separei aqui para poder falar, o que a gente não pode é simplesmente querer que aconteça algo de diferente na nossa vida se a gente continua fazendo tudo igual, né? Como eu disse lá no exemplo que Jesus curou tantas pessoas e às vezes as doenças voltaram. Por quê? Porque as pessoas voltaram a fazer tudo igual. Então a gente não pode esperar que algo de diferente aconteça, mas a gente permanece sempre com o mesmo comportamento, né? Porque a gente tem condição de fazer diferente. E, na verdade, quando uma pessoa faz algo diferente, ela está contribuindo para a melhoria de todo o resto. É de um em um que as coisas vão acontecendo e aí se junta para poder fazer adiante ficar melhor, né? Eu vou ler só um trecho de um texto que é sempre atribuído a Chico Xavier, mas não foi ele que escreveu, não foi o espírito nenhum que ditou para Chico Xavier. Esse texto foi escrito pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto, foi ditado pelo espírito Hamed em 6 de março de 1996, numa reunião pública da Sociedade Espírita Boa Nova. Está no livro ditado pelo Hamed, que chama Uma Forma de Viver, da editora Boa Nova. Acho que vocês já escutaram esse texto, mas ele realmente a gente precisa dar crédito para realmente quem foi que trouxe para o nosso conhecimento. Nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras no melhor lugar que Deus poderia te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na tua jornada vivencial. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás. Então, com essa mensagem, eu encerro aqui o nosso estudo de hoje. Queria saber se alguém quer fazer alguma observação, quer fazer algum comentário, e se tem alguma pergunta, se de repente alguma dúvida que tenha, se eu não souber responder, eu trago a resposta na próxima reunião. Mas aqui, pessoal presente, alguém tem alguma observação? Quer fazer algum comentário? Tá tudo bem? Todo mundo em silêncio aqui também. E aí, pessoal, vamos lá? Então, a gente vai, né, agradecer demais a presença de cada um, agradecer demais a presença de todos os nossos bons amigos espirituais que nos envolveram hoje em paz e harmonia, propiciaram que a gente pudesse estar aqui, a despeito de quaisquer dificuldades que cada um de nós tenhamos tido durante o dia ou durante a semana. E a gente agora vai fazer uma oração pedindo que a nossa água seja fluidificada, que os nossos bons amigos espirituais derramem sobre ela as possibilidades de nós, absorvendo essa água, que a gente também possa absorver boas energias. Alguém quer fazer oração de encerramento? Não, também não. Deus, Pai e Mãe, Jesus, Mestre Divino, pedimos por vossas bênçãos, pedimos as bênçãos de todos os nossos bons amigos espirituais,
que fluidifiquem a nossa água, que energizem o nosso espírito, o nosso perispírito, o nosso corpo físico, que nos envolva em paz, que nos fortaleça com fé, com coragem, com esperança, para prosseguirmos na nossa jornada terrena. Que abençoe todos aqueles espíritos aqui que estão encarnados e desencarnados, auxiliando-nos a todos na nossa jornada de espíritos em evolução. Gratidão por todas as condições de que dispomos. Obrigada, Deus, Pai e Mãe, pela vida, pelo dom da vida, em todos os aspectos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o manto divino de Maria nos envolva, nos fortaleça e nos auxilie na condução de mais uma semana. Obrigada, então, a todos. Gratidão a cada um que participou. Se alguém quiser se manifestar aqui, se quiser liberar o microfone, já está à vontade. E para a gente poder se despedir em conjunto, tá? Então, se alguém quiser também liberar a imagem, fica à vontade. Então, que a próxima semana seja de paz. Tchau, Vitória. Que bom a gente estar junto. É uma alegria a gente poder ter esse momentinho semanal, né? Então, tá bom. Boa semana, pessoal. Elizabeth, Clara, Jussara, Carlos, Vitória. E todos aqueles que a gente nem menciona o nome, mas que nos assistem, nos envolvem em paz também. Boa noite, até a próxima terça-feira.